Acabaram de pegar Flávio Bolsonaro em um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. E não estamos falando de qualquer escândalo, estamos falando de bilhões de reais roubados diretamente de aposentados e idosos. Sócia do escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro tem conexões diretas com o homem por trás do maior roubo ao INSS já documentado. E a trama é tão suja que ele teve que voltar correndo de Israel para tentar apagar esse incêndio antes que destruísse completamente sua campanha presidencial. O que a Polícia Federal descobriu vai chocar você. A campanha presidencial de Flávio Bolsonaro começou derrapando de uma forma que ninguém esperava. Ele estava em Israel, fazendo aquela turnê internacional típica de pré-candidato, tentando construir credibilidade no cenário geopolítico. Mas algo aconteceu nos bastidores que o forçou a cancelar tudo e voltar às pressas para o Brasil. As articulações políticas que ele vinha fazendo com o Centrão começaram a desmoronar. Flávio percebeu que estava completamente isolado, sem aliados reais dispostos a apoiá-lo. E tem um motivo muito claro para isso. As investigações sobre o Banco Master e a CPMI do INSS, que já vinham abalando o cenário político há meses, deram uma guinada inesperada. O foco que a mídia tentava desesperadamente direcionar para Lula e o PT voltou-se para onde realmente deveria estar desde o início, a extrema-direita bolsonarista. E Flávio Bolsonaro está no centro dessa bomba prestes a explodir. Descobriu-se algo que coloca Flávio em uma posição completamente insustentável. Sua sócia no escritório de advocacia que ele alega ter para justificar sua renda milionária é também sócia do homem conhecido como Careca do INSS, o criminoso responsável por roubar mais de R$500 bilhão de aposentados brasileiros. Não é uma conexão vaga ou distante, é uma ligação direta, comprovada, inegável. Mas antes de entrarmos nos detalhes sujos dessa conexão, você precisa entender como funcionava o esquema que gerou todo esse dinheiro sujo. E quando você descobrir, vai perceber por que Flávio Bolsonaro está em pânico total. O esquema do INSS foi arquitetado durante o governo Bolsonaro com a participação ativa de pessoas muito próximas ao poder. Onyx Lorenzoni, que era ministro de Bolsonaro e amigo íntimo de Sérgio Moro, mexeu os pauzinhos dentro da Previdência Social para viabilizar algo absurdo. Ele permitiu que associações de fachada, organizações que existiam apenas no papel, pudessem cadastrar aposentados e fazer descontos mensais direto nas aposentadorias dessas pessoas. Aqui está o detalhe criminoso. Tudo isso acontecia sem a assinatura ou autorização dos aposentados. Idosos que recebiam suas aposentadorias começaram a notar que faltava dinheiro todo mês. R$100 aqui, 200 ali, dependendo do valor da aposentadoria. Eram pequenas quantias que muitos demoraram a perceber, mas quando multiplicadas por milhares de vítimas, geravam fortunas. O homem por trás dessa operação era o Careca do INSS, que coordenava essas associações fantasmas. Todo mês, milhões de reais eram desviados diretamente das contas de aposentados para contas controladas por ele e seus sócios. No total, mais de R$500 bilhão foi roubado de pessoas que dedicaram a vida inteira trabalhando e esperavam ter dignidade na velhice. Mas roubar o dinheiro era apenas a primeira parte do esquema. A segunda parte, ainda mais sofisticada, envolvia esconder esses valores e transformá-los em ativos limpos, que pudessem ser usados sem levantar suspeitas. E é aqui que a história fica internacional. O Careca do INSS abriu uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Para quem não sabe, as Ilhas Virgens Britânicas são um paraíso fiscal localizado no Caribe, um lugar onde você pode depositar quantias absurdas de dinheiro sem que ninguém faça perguntas. Diferente do Brasil, onde bancos são obrigados a reportar movimentações suspeitas para a Receita Federal, nesses paraísos fiscais, você simplesmente deposita o dinheiro e pronto. Ninguém pergunta de onde veio, ninguém cobra impostos e as autoridades locais não compartilham informações com outros países, a menos que sejam forçadas por investigações internacionais, o que leva meses ou anos para acontecer. Todo o dinheiro roubado dos aposentados brasileiros era enviado para essa empresa fantasma no exterior, onde rendia juros em investimentos internacionais. Parte dos rendimentos ia para os gestores do paraíso fiscal, e o resto voltava limpo, como se fosse lucro legítimo de uma empresa internacional. É lavagem de dinheiro em escala industrial.